Amém. Já podemos já dar início já podemos dar início à leitura da palavra ou o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Amém. Então veja, vamos fazer uma leitura no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Os que estão em casa, que puderem abrir a Bíblia, vamos ler no capítulo 2 e versículo 28, que está escrito assim: E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos serão sonhos, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Amém. Então, quando o pastor me informou a respeito dessa live, eu fiquei pensando no que trazer, né, para os irmãos que estão em casa, uma vez que nós estamos passando por uma crise tão grande dessa, né, onde muitas pessoas estão trancadas em suas casas, outras estão, pode-se dizer, até sem esperança, né? Principalmente aqueles que não conhecem a verdade, que não conhecem Cristo. Hoje mesmo nós tivemos uma triste notícia de uma cidadã, né, que se jogou da ponte do Reginaldo para baixo, quer dizer, se suicidou, né, diante desse caos e dessa crise. Ninguém sabe o que ela estava enfrentando em sua mente, qual o processo que ela estava passando, mas essas são as situações de hoje em dia, né? Muitas pessoas desesperadas. Então eu fiquei pensando num texto, numa palavra que pudesse trazer algo de Deus para nós e que também nos revelasse algo, né, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, dentro dessa situação que nós estamos vivendo, e qual a palavra de Deus para nós na noite desse dia, né? Então, o livro do profeta Joel é um livro muito atualizado, embora tenha sido escrito por muitos anos, é um livro muito atualizado e que traz pontos muito importantes para a nossa vida atual. Então, veja bem, no capítulo 1 do livro do profeta Joel, a gente vê literalmente que o povo de Deus estava passando por uma crise muito grande. Todos aqueles que conhecem a história da Bíblia vão entender o que eu estou dizendo, né? Se a gente olharmos para o capítulo 1, no versículo 4, a gente vai notar que Israel estava passando por uma sucessão de crise. Ele estava passando, enfrentando uma sequência de crise. Isso nós notamos no versículo 4, se não perceba. Está escrito assim: o que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então, isso fala de uma sucessão de crise. E o interessante que eu fiquei pensando, que essa sequência de crise não foi algo que aconteceu hoje e logo em seguida aconteceu amanhã e assim sucessivamente. Mas foi algo que teve, no meu ponto de vista, alguns intervalos de tempo, né? Então, foi uma crise que aconteceu em um tempo e foi passando, e logo em seguida veio outra, e logo em seguida veio outra. E eu fiquei pensando, o que passa na cabeça do ser humano quando ele se depara diante de uma sucessão de crise? O que passa na cabeça de um ser humano quando ele se depara diante de uma sequência de perdas, de uma sequência de crise, de uma sequência de faltas, né? E eu fiquei meditando e lendo aqui, e eu pude ver o desespero daquele povo.
Eu pude notar o desespero daquele povo, de maneira que no versículo 9, na parte B, Deus ele descreve que os sacerdotes estavam entristecidos. Então veja a situação que estava o povo naquela época. Os sacerdotes, que eram as pessoas, vamos dizer assim, o espelho do povo naquela época, o homem que conhecia a lei, que estava responsável em trazer algo de Deus para o povo, os sacerdotes estavam entristecidos. Entristecidos justamente por enfrentar essa sequência de crise. Entristecidos por estar enfrentando essa sequência de perdas que eles estavam vivendo naquela época. E o clima era tão tenso que a Bíblia chega a revelar que o campo e a terra estavam tristes. Olha só que situação terrível estava enfrentando o povo naquela época. O campo estava triste, a terra estava triste, até os lavradores e os vinhateiros também estavam entristecidos. Então, quando eu comecei a meditar nesse texto, eu percebi que não é diferente nos dias de hoje. Hoje nós nos encontramos diante de um momento onde muitas pessoas estão entristecidas, onde muitas pessoas estão cabisbaixas, estão desmotivadas. Algumas perderam seus empregos, outras estão sem saber o que fazer diante desse caos, dessa pandemia que vem assustando o povo. E não era diferente no tempo de Joel. O povo também estava assustado, o povo também não sabia o que fazer, o povo também estava entristecido. E eu fiquei pensando, quando o ser humano chega numa situação dessa, o que pode desencadear no ser humano? O que isso pode desencadear? E aí eu fiquei pensando que quando o sujeito ele passa por uma sucessão de crise, a primeira coisa que vem na mente dele é parar. A primeira coisa que vem na mente dele é parar. Foi o que aconteceu com o povo. O povo decidiu parar. O povo não tinha mais força para trabalhar. O povo, na época, não tinha mais força para ir arar a terra. Os vinhateiros não tinham mais força para ir produzir vinho. O azeite não era mais produzido. Os sacerdotes estavam parados com relação à sua função sacerdotal. Então, eu percebi que quando o ser humano passa por uma sucessão de crise, a tendência dele é parar. E nesse parar, quando eu falo parar, eu falo que pode acontecer no ser humano, no sujeito, ele desencadear a procrastinação. O que significa isso? Significa aquele sujeito que ele passa a adiar as coisas. Ele deixa de fazer o que é para fazer hoje, ele vai adiando. Ele vai adiando sucessivamente. Ou seja, as tarefas que era para ele realizar, ele começa a adiar. E com isso pode desencadear outra coisa que pode prejudicar o ser humano, que é a falta de motivação. E uma coisa, pastor Ricardo Guedes, que quando o ser humano ele está desmotivado, fica muito difícil ele voltar às atividades que ele realizava antes. E a desmotivação, a falta, melhor dizendo, de motivação, ela gera tristeza. Quando o homem ele está desmotivado, a tendência é ele ficar triste. A tendência é ele ter um excesso de cansaço físico. E aí eu percebi que o povo de Deus naquela época estava desmotivado. O povo estava cansado.
E a prova disso é que o próprio Deus, no versículo 5, ele diz: desperta, ébrios. Veja que coisa interessante. Deus diz: desperta, ébrios, e chorai. Então perceba que o povo naquela época, devido à sucessão de crise que estava enfrentando, estava desmotivado. Ou seja, eles estavam tristes, como eu acabei de dizer, os sacerdotes estavam entristecidos, eles estavam com um excesso de cansaço, eles não tinham força mais de trabalhar na terra, porque eles não tinham motivação, afinal de contas, eles plantavam hoje e daqui 3, 4 meses, uma conjuntura, estava tudo destruído. Então isso foi desmotivando o povo. É como uma pessoa que se dedica a estudar um concurso público e ele tenta fazer a prova uma vez, tenta duas, tenta três, tenta quatro e vai estudando, mas quando ele se depara diante de sucessão de perdas, a tendência do ser humano é desmotivar, dizer, não vou fazer mais, porque eu estudo tanto, faço tanto e não consigo. É natural do ser humano isso, né? Ele, em vez de avançar, paralisar. Então foi o que aconteceu com o povo. E aí, o interessante é que Deus ele vem orientando o povo. No versículo 5 ele diz: desperta, ébrios, e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho. Gemei por causa do vinho novo. Então Deus, na verdade, estava dizendo para o povo: vocês não devem aceitar essa situação. Era isso que Deus estava dizendo para o povo. O fato de vocês estarem enfrentando essa sucessão de crise, de perdas, a terra está triste, você não vê mais solução para nada, tudo que você faz não dá certo, tudo que você planta na terra não dá certo, os vinhos não é mais produzido. Aí Deus começa a dizer: despertai, chorai. Chorai não pelo vinho velho, mas chorai pelo vinho novo. Ou seja, não fique pensando, em outras palavras, não fique pensando no que aconteceu. Não fique pensando na catástrofe do que aconteceu, na crise que aconteceu. Mas pense no vinho novo que está para surgir depois dessa crise. Pense nas novidades de vida que está para surgir depois dessa crise. E eu muito me alegrei, porque Deus ele é o nosso psicólogo por excelência. Deus ele sabe trabalhar na mente do ser humano quando a mente dele está paralisada. Quando a mente dele não tem solução mais para nada, não é? Aí Deus vai lá e age. Porque eu acredito que Deus, quando viu o povo nessa situação paralisado, neutralizado diante da crise, diante da dificuldade, diante desse mal que estava acontecendo lá naquela época, eu acredito que Deus percebeu que estava perto de eles gerarem um transtorno de ansiedade. E quando o ser humano ele está passando por essa situação, é muito difícil de você conseguir trazê-lo de volta. Porque a ansiedade ela surge quando há uma preocupação excessiva. A ansiedade ela surge quando está diante de situações que pode provocar medo, dúvida. Então, eu tenho certeza absoluta que essa quarentena, essa pandemia que está acontecendo, ela é muito importante para evitar, sim, né, espalhar o vírus, ela é muito importante para evitar isso, mas isso também está gerando uma crise muito grande de ansiedade em muita gente. Está gerando uma crise de ansiedade muito grande, e eu quero aproveitar esse momento e dizer que a solução é Jesus. A solução diante dessa crise, ela é Jesus, né? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida.
A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Quando Deus disse para o povo, despertai, Deus estava dizendo, sai do sono. Quando Deus disse para o povo, despertai, hébrios, Deus estava dizendo, olha, vocês precisam sair do sono. Vocês estão dormindo. Vocês ficaram paralisados diante desse problema. Não é hora de vocês parar. Vocês precisam sair desse sono. Vocês precisam acordar. Vocês precisam passar a ter vigor. Passar a ter força. Então veja que coisa interessante que Deus está falando para nós nessa noite. Deus está dizendo, desperta, meu povo. Desperta. A crise está aí. O problema está aí. Os números indicam que está tendo muita morte, é verdade. E Deus está dizendo, desperta. Não é um momento de se conformar, mas é um momento de me buscar. É um momento de passar mais tempo comigo. É um momento de me louvar, de adorar mais. É um momento de estar mais perto. É um momento de confiar mais. E Deus, ele fala também, chorai. O choro significa um alívio na alma. Quantas pessoas estavam tão endurecidas o coração que nem sequer derramava mais uma lágrima na presença de Deus. Às vezes, surgem situações em nossas vidas que faz a gente derramar choro na presença de Deus, que faz a gente derramar lágrimas na presença de Deus. E quando nós derramamos, a nossa alma, ela tem um alívio. E aí nós sentimos Deus perto de nós, porque quando nós choramos, nós estamos aceitando que não podemos guardar tudo para nós. Ou seja, quando nós estamos chorando, nós não estamos mostrando fraqueza. Quando nós estamos chorando, nós não estamos mostrando fragilidade. Não, nós estamos dizendo que nós não podemos carregar tudo. Quando nós derramamos nossas lágrimas, nós estamos dizendo que nós não temos força suficiente para carregar tudo, que precisamos de Deus para nos ajudar. Por isso que Deus disse, chorai. Por isso que Deus disse, chorai. Eu quero ver a dependência de vocês. Eu quero perceber que vocês, de fato, dependem de mim. Que vocês precisam de mim. Então, desperta e chora. E o segundo ponto que Deus fala, muito interessante, é que Deus manda o povo gemer. A palavra gemer é lamentar. A palavra gemer é expressar com grande lamento. Em outras palavras, Deus estava dizendo, vocês precisam buscar mais a minha presença. Vocês precisam orar mais. Vocês precisam se derramar mais diante da minha presença. Então, 3 pontos aqui muito importantes para o povo de Deus que está passando por essa crise. Assim como o povo naquela época estava enfrentando. Essa sucessão de crise. Primeiro, despertar. Ou seja, não ficar dormindo diante de uma situação dessa. Porque nós estamos em guerra espiritual. Porque toda enfermidade, ela não é algo agradável para Deus. Porque Deus veio para nos dar vida. E vida com abundância. Deus não veio para castigar ninguém com enfermidade. Eu não penso assim. Ele veio para ensinar. Embora a Bíblia, ela diz que tudo contribui para o bem. Né? E essa palavra tudo é muito forte. Essa palavra tudo, pastor, ela não significa só coisas boas. Essa palavra tudo, ela significa, está incluso nela as coisas boas e as coisas ruins. Então, as coisas ruins também contribuem para o bem. Agora, de que forma? Através de um ensinamento, de algo que Deus quer nos ensinar, nos fazer crescer, nos proporcionar um crescimento espiritual, mas de alguma forma ela nos ensina. Então, essa pandemia, com certeza, ela está nos ensinando algo. O primeiro ponto que eu vejo
é muitas famílias reunidas, coisas que não tinha, coisas que a gente vivia a gente vive num mundo tão capitalista, onde nós precisamos de fato trabalhar para poder ter as coisas, e às vezes faltava até tempo. Tempo para passar mais com os filhos, com a esposa, com a família. E isso eu estou vendo hoje com muita frequência. Lares sendo restituídos, né? Aquelas pessoas que não tinham mais paciência um com o outro, passando a ter, porque Deus começa a trabalhar na vida do seu povo. Graças a Deus, glória a Deus por isso. E para concluir, o senhor eu estou falando muito, o senhor quer interagir, pastor? Pode continuar. Então, para concluir, a palavra de Deus, ela nos informa no versículo que nós acabamos de ler, não é? Quando os sacerdotes estavam entristecidos, Deus, no capítulo 2, versículo 12, Deus começa agora a dar umas receitas ao povo, né? Como eles deveriam agir para sair dessa situação, para sair daquela crise de desânimo, de falta de motivação, né? Entristecido. Como sair de uma situação dessa? No versículo 12, Deus ele diz assim: voltai para mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Olha só que lição maravilhosa Deus diz para o povo. Deus diz, olha, vocês precisam voltar para mim. Vocês precisam voltar, mas não é voltar de qualquer jeito. Então, Deus permitiu que aquela crise acontecesse naquela época, porque o povo estava em desobediência com Deus, o povo estava pecando desenfreadamente. Então Deus começa agora a permitir algumas situações na vida do povo para que o povo pudesse reconhecer que Deus é Deus na vida deles. O povo estava pecando desenfreadamente. E eu fico meditando nos dias de hoje, como a população hoje, né, se encontra diante de Deus. Nós vimos meses, anos atrás, pessoas fazendo deboche da fé cristã. Muitos debochando do nosso Cristo, do nosso Salvador. Né? Pessoas agredindo literalmente a inocência das crianças, dos inocentes. E isso tudo cheirou mal aos olhos de Deus. Né? Então, o povo de hoje não estava diferente do povo de antigamente. O povo de hoje também estavam pecando desenfreadamente. E aí, Deus às vezes permite situações para que o povo venha entender que Deus é Deus. E eu creio muito na palavra de Deus quando diz que a farinha da panela não faltará e nem o azeite da botija. Eu acredito que todo esse processo, Deus ele tem protegido e guardado os seus. Deus tem protegido e guardado os seus e continuará protegendo e guardando para que o nome dele seja glorificado na terra. Né? Então Deus disse, voltai para mim de todo o vosso coração. Essa expressão voltar para Deus de todo o vosso coração significa dizer buscar a Deus, não só quando está com dificuldade, mas fazer isso prazerosamente. Então buscar a Deus de todo o coração é você buscar a Deus por prazer. É você buscar a Deus porque você o ama. É você buscar a Deus porque você tem prazer em estar perto dele. E não buscar somente quando precisa de algo, quando está enfrentando uma situação difícil, quando está passando por alguma crise. Então, quando Deus disse voltar para mim de todo o vosso coração, Deus estava dizendo, eu não quero vocês me buscando somente quando vocês enfrentarem situação difícil. Eu não quero vocês me buscando somente quando vocês estiverem diante de uma crise difícil.
mas eu quero que vocês me busquem de todo o coração por prazer, por amor, por me amar, por saber que eu sou grande, que eu tenho mais para fazer por vocês. Outro ponto interessante, no versículo 13, Deus diz: rasgai o vosso coração. A palavra rasgar o vosso coração é você se arrepender, é você se humilhar diante de Deus, com jejum, com súplica, e não voltar mais a cometer aqueles erros que cometia antigamente. Então, quando Deus ele dá essas dicas, quando Deus dá esses conselhos, despertai, chorai, gemei, convertei-vos, né? Rasgai vossos corações. Quando Deus diz, olha, vocês precisam sair dessa zona, né, de conforto que vocês estão aí, embora diante dessa crise, mas vocês precisam despertar. Quando Deus ensina tudo isso, aí no versículo 28, onde nós lemos no início, ele diz: e depois derramarei. Essa palavra depois, ela fala de uma sequência de situações que vem anteriormente. E depois, a palavra depois fala de algo que você realizou antes. Deus diz: depois disso, depois de quê? Depois que vocês se converterem, depois que vocês buscarem de todo o coração, depois que vocês se despertarem, depois que vocês chorarem, depois que vocês rasgarem o vosso coração, aí sim, depois de tudo isso, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. E aí eu muito me alegrei, porque graças a Deus a igreja ela não tem ficado fora diante desse contexto em que eu acabei de ler. Porque a igreja do Senhor ela está buscando, a igreja do Senhor ela está orando, a igreja do Senhor ela está abrindo a porta da igreja e está ali o povo de joelhos, clamando, pedindo misericórdia e dizendo: a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está no Deus vivo de Israel. E aí, isso me motivou ainda mais e alegrou ainda mais o meu coração, porque eu tenho a convicção que depois de tudo isso, Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a terra. E muitos estarão vivos para ver o grande Deus que é na vida dos crentes e daqueles que são fiel a Ele. Amém, meu pastor? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa palavra, uma palavra maravilhosa, que tem alimentação, com certeza, não é? A gente sabe que Deus, se não for a Deus em nossa vida, nós não estaríamos aqui, não é? Mas Deus é tão bom, né? Tem um hino de Eliezer Rosa que eu gosto muito. Eu vou cantar só o corinho. Ele fala assim: se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus, você não perdeu nada. Graças Né? a Deus. A fé em Deus ela tem que estar acima de tudo. Né? Ter É verdade. Deus como centro da nossa vida. Isso nos alegra, né? Nos dá uma certeza do amanhã. Porque se nós estamos aqui hoje, o amanhã pertence a Deus, né? E o amanhã sempre vem melhor para nossas vidas. Nós temos que ter esta certeza, né? A fé em Deus, porque Deus está conosco. E Ele estando conosco, está tudo bem, não é verdade? Eu louvo a Deus por essa palavra, uma palavra maravilhosa. Por esse dia também, esses dias, também eu passei a meditar um pouco essa palavra, mas não parei nela, né? Mas uma palavra maravilhosa que Deus continue te abençoando e usando nesta terra, tá bom? Amém. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé
você não perdeu nada. E você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Aleluia. Minha voz não é muito boa para cantar, mas eu gosto de louvar o nome do Senhor, né? E estou muito feliz por esta noite, mais uma vez, essa live que o Senhor tem nos dado condições de assim fazer acontecer. Os nossos irmãos do AD Medeiros Neto, nossos irmãos, o pastor Gleidson, eu vi o pastor Gleidson entrando, vi o pastor, vários irmãos também da Rotary entrando. Então a gente vê que os irmãos estão participando, né? Os irmãos do Medeiros Neto também. E esta palavra foi de muita valia. Eu louvo a Deus porque Deus tem falado aos nossos corações e vai continuar falando, né? Então, faz as suas considerações finais. Daqui a pouco nós estaremos também encerrando, orando e ministrando a bênção apostólica. Amém. Então, que Deus abençoe todo o povo de Deus e tenha certeza, meus irmãos, que essa crise vai passar, essa situação de pandemia, ela vai passar e logo em seguida nós estaremos reunidos na igreja, louvando a Deus, adorando o nome santo do Senhor e fazendo o trabalho de Deus, o que interessa nesses últimos dias. Deus, ele disse na sua palavra que é preciso nós ter bom ânimo. Então, tenha bom ânimo. Creia que o melhor está por vir no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus. Eu quero agradecer aos irmãos que participaram conosco dessa live. Né? E quem sabe, quinta-feira, eu já quero deixar avisado aos irmãos, quinta-feira estará conosco o irmão Osé Santos. Osé Santos, ele estará nos trazendo uma palavra de Deus e juntamente com os jovens, vai ser um momento especial para os jovens e para a Igreja do Senhor. Osés, ele sempre, Deus tem usado ele poderosamente, não só na Igreja de Medeiros Neto, mas também onde ele é convidado, Deus o usa poderosamente. Então, nosso irmão Osés estará quinta-feira com a participação do vocal, o vocal estará participando, né? Vai ser uma bênção do Senhor, tá bom? Então, desde já, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento especial, em nome de Jesus. Pai maravilhoso, santo, nós queremos, Senhor, render louvores ao Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua verdade, Senhor, dura para sempre. Pai, nós queremos, Senhor, Te agradecer por esse momento que estamos reunidos com nossos irmãos e quero Te pedir, Senhor, uma bênção para cada vida, para cada família, onde está sendo alcançado, Senhor, esta live. Ó Senhor, Pai amado, Deus Santo, quero Te pedir, Senhor, supre as necessidades, visita os lares, visita as famílias, Senhor, aqueles que se encontram aflitos, Senhor. Ó Deus, conforta o coração, que o Senhor possa, Senhor, aleluia, fazer uma visita especial para essas vidas. Ó Deus, como nós louvamos ao Senhor este hino, aleluia, dizendo para o povo, se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus, ó Deus, que esta fé venha prevalecer em cada vida e o Teu nome venha a ser glorificado, exaltado, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Alguns irmãos ainda, entrou agora há pouco, outros irmãos, mas que Deus abençoe a todos vocês. Estou muito feliz e não esqueça, tá bom? Se Deus assim permitir, quinta-feira, às 20 horas, mais uma live com o nosso irmão Osé Santos,
ele estará nos trazendo a palavra de Deus, juntamente com o vocal, um vocal maravilhoso. Olha aí o José Santo aí confirmando com amém. E o vocal é o vocal da Assembleia de Deus ali em Medeiros Neto. Eu quero que os irmãos recebam o nosso abraço, nosso carinho. Lembrando, amados irmãos, também eu peço já para os diáconos e os presbíteros não faltarem na sexta-feira à noite, tá certo? Sexta-feira à noite, nós estaremos juntamente com os irmãos e teremos uma reunião após a oração, tá certo? Então, logo após a oração, nós teremos uma reunião breve com todos os diáconos e presbíteros. Aqueles que não puderem ir, não tem problema, por motivo maior, superior, de enfermidade, os irmãos não fiquem constrangidos, nós iremos entender. Que Deus em Cristo vos abençoe maravilhosamente. Amém? Pai do Senhor. A paz do Senhor e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos. Amém.